Lucy recebera um pedaço de papel impresso com seus horários, e tinha um caderno pela metade com o que anotara das aulas da História Europeia avançada na Dover no ano anterior, 2 lápis e sua borracha favorita, e uma súbita e péssima sensação de que Ariane talvez estivesse certa sobre as aulas da Sword Cross. O professor ainda precisava se materializar. As mesas bambas estavam arrumadas em fileiras desorganizadas, e o armário de materiais estava bloqueado por montes de caixas empoeiradas e empilhadas. Pior ainda, nenhum dos outros alunos parecia notar a desorganização. Na verdade, nenhum dos outros adolescentes parecia notar que estavam numa sala de aula. Estavam todos amontoados perto das janelas, dando uma última tragada num cigarro aqui, ajeitando os alfinetes de segurança extravagantes de suas camisetas ali. Apenas Todd estava de fato sentado numa carteira, gravando na superfície alguma coisa complexa à caneta. Mas os outros alunos novos já pareciam ter encontrado seus lugares entre a massa. Cam estava com os garotos, que pareciam os arrumadinhos da Dover, agrupados à sua volta. O grupo deveria ter feito amizade na primeira vez que ele esteve na Sword Cross. Gabe estava cumprimentando a garota de piercing na língua que estivera agarrando lá fora com outro garoto também de piercing na língua. Lucy se sentiu estupidamente invejosa por não ter coragem suficiente para mais nada além de sentar perto do inofensivo Todd. Ariane pulava de grupo em grupo, sussurrando coisas que Lucy não conseguia entender, como algum tipo de princesa gótica. Quando passou por Cam, ele despenteou seu cabelo recém-cortado. Vassoura é legal, Ariane. Ele deu um sorrisinho puxando uma mecha da parte de trás do pescoço dela. Dei meus parabéns ao cabeleireiro. Ariane o empurrou. Não encoste em mim, Ken. O que significa? Vai sonhando. Ela dincou Lucy com um aceno de cabeça. E você pode dar parabéns ao meu novo bichinho de estimação bem ali. Os olhos cor de esmeralda de Kim brilharam ao notar Lucy, que imediatamente ficou tensa. Acho que vou mesmo, respondeu ele e começou a andar em sua direção. Ela sorriu para Lucy, que estava sentada, com os tornozelos cruzados debaixo da cadeira e as mãos dobradas educadamente sobre a carteira grafitada. Nós, alunos novos, precisamos nos unir, disse ele. Sabe do que eu estou falando? Mas achei que já tinha estado aqui antes. Não acredite em tudo que Ariane diz. Ele olhou de volta para Ariane, que estava sentada na janela olhando desconfiado. Ah, não, ela não falou nada sobre você. Lucy respondeu. Era óbvio que Kim e Ariane não se gostavam, e mesmo que Lucy estivesse agradecida a Ariane por mostrar-lhe a escola naquela manhã, ainda não estava pronta para escolher um lado. Eu lembro quando eu era novo aqui, da primeira vez. Ele riu da própria piada. Minha banda tinha acabado de se separar e eu estava perdido. Não conhecia ninguém. Seria bom ter tido alguém sem, dirou Ariane, segundas intenções para me mostrar como tudo funcionava. O quê? Você não tem segundas intenções, então? Lucy disse surpresa ao notar um tom de flat em sua voz. Um sorriso relaxado se abriu no rosto de Cam. Ele ergueu uma sobrancelha para ela e comentou. E pensar que não queria voltar para cá. Lucy carou. Ela geralmente não se envolvia com roqueiros, mas pensando bem, nenhum deles chegou a se aproximar da sua carteira, ou se sentar ao seu lado para depois encará-la com olhos tão verdes. Quem enfiou a mão no bolso e tirou uma paleta verde com o número 44 impresso. Esse é o número do meu quarto. Posso lá a qualquer hora. A cor da palheta não era muito diferente da cor dos olhos de Kim, e Lucy perguntou como e quando ele mandou fazer aquela coisa. Mas antes que ela pudesse responder, e sabe-se lá o que teria respondido, Ariane beliscou com força o ombro de Kim. Desculpa, não fui clara bastante? Eu escolhi essa primeiro. Kim abufou e olhou diretamente para Lucy quando respondeu. Sabe, eu achei que ainda existia alguma coisa chamada livre-arbítrio. Talvez seu bichinho saiba escolher seu próprio caminho. Lucy abriu a boca para alegar que ela obviamente escolheria seu caminho, que era só o primeiro dia e que ainda estava entendendo como as coisas funcionavam. Mas até conseguir organizar as palavras em sua cabeça, o sinal tocou e a pequena reunião em volta da mesa de Lucy se dispersou. Os outros alunos sentaram-se nas carteiras em volta dela e logo nem estava tão óbvio que Lucy estivesse sentada nesse lugar, impertigada e atenta, de olho na porta, esperando que Daniel aparecesse. Pelo canto dos olhos, podia sentir Ken olhando-a furtivamente. Lucy se sentiu lisonjeada, nervosa e frustrada consigo mesma. Daniel? Ken? Ela estava nessa escola há o quê? 45 minutos? E sua cabeça já estava fazendo malabarismo entre dois garotos diferentes. O motivo dela estar nesse lugar não era exatamente porque da última vez esteve interessada no cara.
As coisas tinham acabado terrivelmente mal, terrivelmente erradas. Ela não devia se permitir ficar toda apaixonadinha. 2 vezes! Já no primeiro dia de aula. Lucy olhou para Kim, que piscou mais uma vez para ela e então tirou uma mecha de cabelo escuro dos olhos. Tirando a beleza estorneante, como se não pensasse nisso, ele realmente parecia alguém que valia a pena conhecer. Como Lucy ainda estava se ajustando no lugar, embora estivesse claro que ele estivera na Sword Cross algumas vezes, ele estava sendo legal com ela. Lucy pensou na palheta verde com o número do quarto, esperando que Ken não saísse distribuindo aquilo à toa. Eles poderiam ser amigos. Talvez fosse disso que precisasse. Talvez assim parasse de se sentir tão nitidamente deslocada da Sword Cross. Talvez assim pudesse perdoar o fato de que a única janela da sala de aula fosse do tamanho de envelope e estivesse encoberta por limo e tivesse visto para o imenso mausoléu no cemitério. Talvez assim conseguisse esquecer o cheiro de peridoxo de vinha da punk oxigenada sentada à sua frente, irritando seu nariz. Talvez ela fosse capaz de prestar atenção de verdade no professor sério de bigode que entrou marchando na sala. Mandou que a turma ficasse quieta e sentada e bateu a porta com força. Uma pequena pontada de decepção apertou seu coração, e demorou um momento para entender onde aquilo tinha vindo. Até o professor fechar a porta, Lucy estava se agarrando a uma ponta de esperança que Daniel estivesse na sua primeira aula. Qual seria a próxima aula do próximo tempo? Francês? Ela olhou na sua grade de horários para ver se a sala ficava. Neste momento, um avião de papel derrapou por cima da folha e caiu na mesa. Parou no chão ao lado da sua mochila. Ela olhou para verificar se alguém tinha percebido, mas o professor estava ocupado gastando um pedaço de giz ao escrever alguma coisa no quadro. Lucy olhou nervosamente para a esquerda. Quando seu olhar cruzou com o dele, Kim deu outra piscadela e um aceno elegante, que fez com que todo o seu corpo ficasse tenso. Mas ele não parecia ter visto ou ter sido quem jogou o avião de papel. Psiu! Sussurrou alguém atrás dele. Era Ariane, que acenou com o queixo para que Lucy apanhasse o avião. Ela abaixou para alcançá-lo e viu seu nome escrito em pequenas letras pretas na asa. Seu primeiro bilhetinho! Já está ansiosa para sair? Mau sinal. Ficamos nesse inferno até a hora do almoço. Só podia ser piada. Lucy checou mais uma vez a grade de horários e percebeu com horror que as 3 aulas daquela manhã eram na mesma sala 1, e que todas as 3 eram com o mesmo Sr. Cole. Ele tinha se desgrudado do quadro negro e estava sonolentamente andando ao redor da sala. Não houve apresentação dos alunos novos, e Lucy não conseguia decidir se ficava feliz por isso ou não. O Sr. Cole apenas atirou os programas sobre a mesa de cada um dos 4 novos alunos. E quando o maço grampeado caiu na frente de Lucy, ela se debruçou atenciosamente para dar uma olhada. História mundial, dizia, contornando as desgraças da humanidade. História sempre fora sua melhor matéria, mas contornando desgraças? Uma olhada mais atenta no programa foi o que bastou para perceber que Ariane estava certa em relação a estar no inferno. Uma carga impossível de leituras, testes escritos em letras grandes e negritos em cada terceira aula, e um trabalho de 30 páginas sobre... Estão falando sério? Um tirano fracassado à sua escolha. Parênteses grossos tinham sido rabiscados com marcador preto em volta dos trabalhos que Lucy tinha perdido nas primeiras semanas. Na margem, o Sr. Colin tinha anotado: falar comigo para a pesquisa de segunda chamada. Lucy estava com medo de descobrir se existia alguma maneira mais eficiente de sugar a alma de alguém. Pelo menos Ariane estava sentada lá atrás, na fileira ao lado, e Lucy ficou feliz que já tivessem começado a trocar bilhetes de SOS. Ela e Callie costumavam mandar mensagens de texto escondidas uma para outra. Mas para aguentar esse lugar, Lucy definitivamente teria que aprender a fazer um avião de papel. Ela arrancou uma folha do caderno e tentou usar de Ariane como modelo. Depois de alguns minutos de um desafiador origami, outro avião pousou em sua mente. Ela olhou para Ariane, que sacudiu a cabeça e lançou-lhe um revirar de olhos que dizia: Você tem tanto para aprender. Lucy deu de ombros se desculpando e virou de volta para abrir o segundo bilhete. E até ter confiança na sua mira, é melhor não mandar mensagem sobre Daniel pra mim. O cara atrás de você é infamoso por interceptar bilhetinhos. Bom saber. Ela nem tinha visto quando Roland, o amigo de Daniel, se sentou atrás dela. Agora ela se virou discretamente em sua cadeira até ver de relance seus dreadlocks. Ela ousou dar um
olhada no caderno aberto em cima da mesa dele e leu seu nome completo. Roland Sparks. Nada de bilhetinhos, disse o Sr. Cole, muito sério, fazendo com que Lucy girasse a cabeça para prestar atenção. Nada de copy, nada de olhar o dever dos outros. Não passei pela faculdade para não receber sua completa atenção. Lucy estava sentindo junto com os outros alunos quando um terceiro avião de papel caiu no meio da sua carteira. Só faltam 172 minutos.